Então, Parashá, na verdade, Parashot, né? Que hoje nós encerramos o ciclo do livro de Vaikra, né? Com as duas últimas Parashot de Behat Sinai e Berukotai. Então, o que significa Behat Sinai? Monte Sinai. Behar Sinai. Monte Sinai. No Monte Sinai. Então, nós temos aqui o Beit, né, como preposição, como a gente já estudou em Bereshit. Então, Behar, que significa monte, e Sinai. Sinai vem da palavra Sine, né, que significa ódio. 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 Então, no monte do ódio. Né? Oh, como assim? Porque a Torá é amor. E de fato é. Mas por que então, né, Behat Sinai? No alto do monte do ódio. Né? Então, qual é por que esse nome? E qual é a mensagem que isso nos traz? Né? Porque Sinai, ele tem essa raiz, né, verbal da palavra sine, que é ódio, mas como um sentido de, não de que algo, porque assim, já viu algum judeu venerando o Monte Sinai aqui? Não, o que é o Monte Sinai? É um local, é um lugar. Contudo, é um lugar de elevação. Não é um monte, é uma península, né? É uma cadeia de várias montanhas, e o Monte Sinai em si não é nem o monte mais alto dessa península. É um monte relativamente, em comparação aos outros montes da região, é um monte pequeno. Mas o Eterno, ele se revelou a Moshe no alto do Monte Sinai. Foi ali que Moshe recebeu a lei, né? Foi ali que ele recebeu a Torá. E aí tem esse significado de monte de ódio, monte do ódio, né? E por quê? Porque alguém já subiu algum monte pesado aqui, algum monte alto? Alguém já subiu? Um pouco, eu já. Já, eu também já. Escalar um monte, né? Tipo assim, é uma tarefa árdua, Bastante. uma tarefa complicada, né? Então, aquela ideia, né? Se Maomé não vem à montanha, a montanha vai a Maomé, não. Na Torá isso não existe. Se você quer ir à montanha, você tem que ralar. Ralar no sentido da palavra que o Eduardo ensinou mais cedo, que é andar, caminhar. Tem que se deslocar até lá. Então você precisa ter um trabalho, ter um esforço para chegar no alto e lá do alto receber essa revelação. E o que nos impede de fazer o nosso trabalho espiritual? O ego. O ódio. O ódio, porque o ego, na verdade, ele é o nosso aliado. Se ele for bem domesticado, se ele for bem ensinado, o ego, ele se torna o seu aliado. Porque tudo que você faz buscando alguma melhoria para você. E o ego, ele só quer receber para si. Então, se você ensinar o teu ego a receber para compartilhar, ele deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. Mas o ódio te impede de ter uma real conexão com o Criador. Os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, há pessoas que um dia nos ofenderam e aí a gente finge que perdoa, né? Mas aí fica aquele ressentimento aqui dentro. Eu já ouvi até dentro de igreja, né? Pessoa falando, perdoar não significa que eu tenho que voltar a conviver. Não, porque nós somos ensinados a perdoar, mas eu não tenho que conviver com a pessoa. Imagina se Deus falasse a mesma coisa sobre você. Então, tipo assim, amar aos outros como o Eterno nos ama, significa perdoar os outros como o Eterno nos perdoa. Então, se você tem essa lógica contigo, de que para perdoar alguém, você não precisa conviver com ela de novo, o que impede o Eterno de ter essa mesma lógica em relação a você? Não, eu posso até perdoar, mas não quero mais papo. Não, eu perdoo, mas quero distância. Ok, é um direito seu fingir que perdoa. Mas aí você não pode querer algo do Criador que você mesmo não está aberto a compartilhar com os outros. Porque o Criador, ele é compartilhado. Está entendendo? Ele quer que você seja um receptor, mas para que se torne um canal. Então, se você quer receber algo de Deus, você precisa também ter esse mesmo desejo de compartilhar, que é o que vai abrir o fluxo. Porque o Eterno não tem compromisso com o teu ego. Na verdade, o Eterno não tem compromisso com nada material. Ele criou o universo e ele estabeleceu as leis materiais, né? Lei da gravidade, todas as leis que regem o universo, elas têm total autonomia.
para fazer o que fazem, né? Então eu não tenho a opção, se eu tiver fé, eu vou jogar o meu celular, mas como eu tenho fé, o meu celular não vai cair no chão. Não, ele vai cair, com fé ou não, porque isso não é regido por uma lei espiritual, né? Isso é gravidade, então é a força natural de atração. Isso vai cair, porque essas leis o Eterno criou para reger o universo. E essas leis vão sempre atuar. Entendeu? Se você plantar repolho, você vai colher repolho. Se você plantar morango, você vai colher morango. Então não adianta a pessoa achar que vai plantar pimenta na vida do outro e lá na frente vai colher morango. Não, você vai colher pimenta. Então a lei da semeadura, a lei da gravitação, tudo isso são leis que regem a existência. Então nós não podemos achar que nós temos a liberdade de escolha, né, de plantar o mal e vou colher desse mal que eu escolhi plantar algo positivo. Então, quando a Torá ela vem falar de subir a montanha do ódio, ela está falando o quê? Escale, se coloque acima de todos esses ressentimentos que você tem. Porque Moshe, quando ele subiu no Monte Sinai, ele tinha vários ressentimentos dentro dele. Vamos olhar para a história de Moshe. Ele foi abandonado pela mãe, e acolhido por uma mulher egípcia que deu tudo de bom para ele. Contudo, ele teve um ato de humildade ao reconhecer que era um descendente de hebreu, e quando ele viu um hebreu sofrendo, o que ele fez? Foi defender o hebreu. Qual foi a gratidão do hebreu? Zero. Nenhuma. Então assim, se virou contra e aí eles foram denunciar, e Moisés teve que fugir para o deserto. E aí qual era o pensamento? Pô, gente, se fosse a gente ali, qual era o pensamento? Caraca, né? Eu cresci como egípcio, na hora que eu descubro que eu sou hebreu, eu vejo o meu povo sofrendo, aí eu vou defender o meu povo, infelizmente um egípcio acabou morrendo, né? Porque se eu fosse defender um hebreu, né, diante de um egípcio, eu como egípcio ia me denunciar, então eu tive que matar o egípcio para poupar a vida daquele hebreu. E aí no outro dia houve 2 hebreus brigando, eles brigando entre eles mesmos. Fui chamar a atenção, eles falaram: o que você vai fazer? Você vai matar a gente que nem você fez com o egípcio? Ou seja, então assim, que povo ingrato, não é? Que povo ingrato, que povo, poxa, né? Eu desci do meu status de príncipe do Egito, né, para sacrificar a minha reputação, todo o meu poder, toda a minha riqueza ali dentro do Egito, para salvar a vida do cara, e o cara ainda vai me dar as costas e ainda me prejudica. Então eu tive que fugir no deserto, quase morri de fome, fui acolhido e tal. Hoje eu estou bem aqui, como um pastorzinho de ovelhas, né? E aí vem o Eterno: Moisés. Moisés. Muito confortável. Sabe aquele povo que agiu com ingratidão com você? É isso. Eu tenho ouvido o choro daquele povo. Você viu uma coisa ruim, isso gerou um sentimento em você, mas eu conheço o íntimo daquele povo. Eu tenho visto o clamor daquele povo, e porque aquele povo clama por mim, você vai voltar lá e vai libertá-los, e vai ser o maior homem da história. Ou seja, como é que Moshe, né, ele teve essa percepção de que ele precisaria abrir mão do seu ressentimento e da sua mágoa para retornar para aquela mesma terra e libertar? Pô, eu fui ajudar o cara quase causou minha morte, agora eu vou libertar todos eles. E aí fica lá Moshe com aquele povo, 40 anos no deserto, vendo murmuração, motim, rebelião. E aí quando o Eterno vai ser: tá certo, Moisés, eu concordo contigo, eu vou destruir todo esse povo, só você e a tua linhagem vão entrar na terra prometida. Moshe fala o quê? Não. Tira aí o meu nome do livro da vida, mas salva esse povo. Tá entendendo? Então olha a transformação, né, que ele teve como ser humano. Então assim, subir no monte do ódio significa o quê? Se sobrepor acima desses sentimentos negativos, se colocar acima disso, escalar, superar, tá entendendo? Chegar no alto de tudo isso e ver a coisa como um todo. Porque ninguém erra contigo porque o cara fala: não, eu sou mal. Toda pessoa que erra ou acerta, ele faz
crendo em uma verdade que está dentro da mente dela, que o leva a fazer aquilo achando que é o certo. Então, existe o mal premeditado? Existe, mas eu não posso decidir o que foi e o que não foi premeditado. Todo mundo age em prol da sua própria autossubsistência, em prol da sua autossobrevivência. Até o bandido que rouba no sinal, ele está fazendo aquilo porque aquela é uma forma dele sobreviver. Ah, mas é uma forma criminosa. Ok, mas é a forma que ele tem de sobreviver. Não foi permitido a uma parcela da população o privilégio de poder estudar, o privilégio de poder ter um emprego, o privilégio de ter uma família que o auxilie. Então você pega, imagina um garoto que nasceu dentro de uma favela, né, que a mãe viciada em drogas, o pai foi morto pela polícia e ele cresce sem nenhum auxílio da família ou do Estado, totalmente entregue àquele contexto, e ele vai adquirindo, ele cresce com aquela mentalidade e ele vai ser, obviamente, mais um bandido pela rua. Então eu vou ver o ato criminoso daquela pessoa e vou demonizá-la. Automaticamente o meu pensamento é esse: essa pessoa está errada. Está entendendo? Óbvio. Por quê? Porque eu não faria aquilo que ele está fazendo. Porque eu cresci numa condição diferente, então eu vou olhar para aquilo com opróbrio. Contudo, se eu entrar na história daquela vida, acompanhar cada processo, tudo que ele foi introduzido, tudo ao qual ele foi exposto, eu chegaria no exato momento daquela situação e faria exatamente aquilo. Verdade. Então, todo ato ele é resultado de um processo de formatação. Então a estrutura social ela é programada. A pessoa que tem uma família, que tem o pai, que tem a mãe, ela vai receber uma boa educação. A pessoa que não tem, vai receber a influência da vida. O interessante é, ambos, seja o garoto que foi criado numa boa família, seja o filho do milionário, ou seja o garoto de rua, eles têm algo em comum: o desejo de sobreviver. O desejo de sobreviver. E pelo desejo de sobreviver, a pessoa faz aquilo que está ao seu alcance. Quem tem maiores recursos pode ter um padrão de moralidade mais elevado, porque eu tenho recurso, então eu posso ser um ser moral. Agora, tira de mim o meu emprego, tira a minha casa, tira a minha família, tira o meu recurso e deixa somente o ser num ambiente desconhecido e totalmente hostil a ele. Amanhã, este ser moral vai estar revirando lata de lixo para comer. Vai perder todo o seu orgulho e a sua vaidade. Por quê? Porque a minha sobrevivência é o meu dom mais precioso. Então, se alguém estiver passando fome, entre não ser visto mexendo no lixo e comer do lixo algo que esteja estragado para manter a sua sobrevivência por mais algum tempo, ele não vai se preocupar para retroceder a sua estrutura animal. E vai sobreviver, ele vai fazer de tudo que é possível para sobreviver, a não ser que ele se entregue. O fato é, será que a humanidade realmente, a gente estava falando de evolução um pouco mais cedo, será que a humanidade realmente evoluiu como ser? Não. Por quê? Porque existem pessoas que têm recursos abundantes e que têm condições de dar uma boa educação para os filhos, de ensinar um bom vocabulário, bons comportamentos, né, introduzir na mente dos filhos um certo padrão moral e que vai compor uma elite social que vai reger todos os setores da sociedade. Não é isso? Nós não somos regidos por essas pessoas que tiveram desde do seu nascimento condições de chegar até isso? E ao mesmo tempo vão haver esses miseráveis, esses pobres que estão ali à margem da sociedade. Então será que essa galera tão mais evoluída, será que eles estão realmente fazendo o papel deles? De elevar aqueles que estão abaixo deles, ou somente olhando para cima, querendo continuar se elevando? Ou seja, não, eu estou nesse patamar, eu quero que meus filhos estejam nesse patamar, então nós vamos continuar nos elevando. Nós vamos continuar subindo, vamos continuar crescendo. E aquela massa gigantesca lá embaixo, de pessoas famintas, à margem da sociedade, sem recursos, sem estrutura nenhuma, não são problema meu. Só que na verdade são. Porque para que haja essa elite, é necessário, essa elite com poucos indivíduos, é necessário que haja uma massa gigantesca.
Tá entendendo? Trabalhando. A gente precisa trabalhar muito para bancar a vida de quem trabalha muito pouco, mas que já nasceu numa condição de suficiência. Aí meritocracia. Ah não, porque tem a meritocracia. Tu pega um garoto carregando um papel, um carrinho desses de papelão na rua, descalço. Morri sem rabo. E aí você vai falar de meritocracia para essa criança, porque segundo o conceito de meritocracia, aquela criança que está ali carregando papelão, tá pegando latinha na rua, que não tem família, que não tem moral nenhuma, se ele não chegar a nenhum lugar no mundo é porque ele não mereceu. Não. A meritocracia funciona nesse caso aí? Não. Mas a meritocracia funciona para o filho do rico que estuda em escola particular e que se torna um juiz. Não, eu estudei para estar aqui. Tá entendendo? Mas por que ele estudou para estar aqui? Porque ele teve toda a oportunidade de estudar. Então a gente não pode confundir igualdade com equidade. Igualdade é quando você vê que você olha todo mundo como igual. Equidade é quando você percebe as limitações de cada um. Ah, todos somos iguais aqui diante de Deus, mas diante da sociedade não somos. Verdade. Tá entendendo? Diante da sociedade, esse conceito de igualdade é um discurso falso. Você vale o que você tem. Exatamente. Então, assim, equidade é quando você proporciona, tipo assim, o Valdecir precisa de mais recurso para estar no mesmo nível do seu Hélito. Aí sim, eu te dou mais recurso e aí você alcança o seu Hélito. Aí vai haver uma equidade, um equilíbrio, em que o menos favorecido pode se igualar ao mais favorecido. Agora, achar que todo mundo é igual, sabendo que não é, tá entendendo? Então não tem lógica. Então, o conceito de berrar Sinai, ele faz com que a gente olhe para a nossa realidade ou para a realidade do mundo ao nosso redor sem esses preconceitos. Que são baseados no quê? No pensamento elitista. Verdade. Não, a Torá ela se revelou a mim. Eu estudo Torá, eu tenho conexão com o Eterno. Poxa, o que a Torá ensina aqui tem toda a lógica, tem toda a solução do mundo. Se todo mundo aplicasse isso, mas aí eu pego o cara ali que vai na igreja católica e fico discriminando ele, chamando ele de idólatra. Eu estou falando de mim porque eu tenho essa mania também, tá? Se o cristão começar a me irritar, eu já... Esse cara vai praticar tua idolatia, vai rezar pro teu santo. Isso é um erro. Não, isso é um erro, entendeu? Ah, não, eu não erro. Não, claro que eu erro pra caramba. Entendeu? Então, mas o fato é, eu preciso romper com essa visão de que eu estou numa condição de privilégio diante do outro e que essa condição é mérito meu. Tudo bem, cada um chegou aqui pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio esforço, mas é como a gente estava discutindo mais cedo. Se o Eterno não te dá a oportunidade de conhecer a Torá e não coloca dentro do seu interior esse interesse por ele, você não tem isso. Não estaríamos. Agostinho rezou da seguinte maneira: ó Deus, dize o que queres de mim e dai-me o que queres de mim. Isso é válido para dentro do judaísmo, principalmente no campo da Kabbalah. Por quê? Porque eu não consigo dar ao Eterno algo que seja propriamente meu. Não existe uma doação ao Criador. Então, se eu quero melhorar, se eu quero fazer algo relevante com a minha vida, eu preciso que Ele me dê toda a condição e todo o recurso para isso. Está entendendo? Tudo aquilo que eu preciso para melhorar como pessoa, eu dependo dele para me dar. Então, não vem de mim. Então eu não posso achar que eu escolho fazer o bem. Não, você não escolhe fazer o bem. Você escolhe fazer aquilo que é mais interessante para você. Como você está num contexto em que o bem é interessante, você vai fazer o bem. Mas se você tiver que tirar a vida de outro para comer um pedaço de pão, você vai tirar a vida de outro. Está entendendo? Então esse conceito de bem e mal é muito relativo. Então o que de fato é bom? Bom é aquilo que você faz pensando no outro. Aí a gente vê que de fato ninguém é bom. Ninguém é bom. Por quê? Porque vamos colocar aqui. Existem duas pessoas no deserto e eles têm um copinho de água. Falando em copinho de água, tem um copinho de água aí. Agora, meu bem. Então eles têm um copinho de água, um pouquinho de água. Só tem um gole de água para essas duas pessoas que estão ali no deserto. Entendeu? E aí essa pessoa ela é boa. Tem duas pessoas, só tem um gole de água. Então aquele que tomar o último gole de água consegue caminhar mais 100 metros até a próxima cidade. Se os dois dividirem aquele gole, eles só vão andar 10 metros, 50 metros e vão morrer.
Os dois vão morrer no caminho. Então, se um tomar, ele consegue sobreviver. Se nenhum dos dois tomar, eles vão morrer ali mesmo. Aí entra um dilema. Pô, tá eu e o Eduardo, a gente só tem um pouquinho de água. Se eu beber esse pouquinho de água, eu chego até a cidade. Mas ele morre. Então, o que eu vou fazer? Como eu sou uma pessoa boa, que só pensa no outro, eu vou dar para ele a água. É meu irmão. Eu vou dar para ele a água chegar, mesmo sabendo que eu vou morrer. Isso me faria bom de verdade. Mas não vai fazer. Oi? Mas não vai fazer. Por quê? Fazer isso é considerado um suicídio. É. Então é isso que Salomão estava falando quando disse: não seja demasiadamente bom nem demasiadamente justo, porque te destruirias a ti mesmo. Então, nessas horas, o mal, ele aparece como a única opção boa. E não que seja boa para ele, mas é boa para mim. Já viu o equilíbrio, né? Então, assim, nesse momento, o que vai acontecer? Eduardo, Jorge, mas só tem um golinho de água. Se eu beber essa água, eu sobrevivo até a próxima cidade. Se tu beber, você sobrevive, mas senão tu morre. Então tá na mão de quem? Então, parceiro, foi mal, desculpa aí. Tá entendendo? Vou me lembrar de você com muito carinho. Mas tchau. E a mesma coisa ele. Ou tu faria diferente? Não, Rodrigo, você bebe água, vai, sal, vá. Entendeu? Isso aí em filmes, de repente, a gente vê. Agora, no caso de uma mãe com um filho, é diferente, tá entendendo? Porque é uma mãe com um filho, então a mãe ela vai sempre colocar o filho em primeiro lugar. Por isso que os sábios dizem que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. Contudo, ainda é limitado. Por quê? Porque a mãe faz de tudo pelo filho, não faz? Pelo filho dela. Tá entendendo? Não faz pelo filho dos outros. Entendeu? Então, assim, a mãe faz de tudo pelo seu filho. Pelo filho dela. Pelo filho dela. Então, assim, deixa. Se o teu filho, de repente, numa briga de escola, chegar com o olho roxo em casa, você não quer saber se ele está errado ou não. Você quer saber quem é o cara, quem é o pivete que deixou o teu filho de olho roxo. Tá entendendo? Então, assim, o pai ele é mais pragmático, né? Filho, o que você fez? Não, só porque eu xinguei a mãe do garoto lá, ele me deu um murro no olho. Eu mereci. Ah, tu mereceu, então ainda vai levar outro. Tá entendendo? Agora, se vai falar pra mãe, não estou generalizando, mas estou usando aqui uma hipótese. Vai falar pra mãe, só porque eu xinguei a mãe do garoto lá, ele me deu um murro no olho. Nossa, só porque você falou uma coisa ele te agrediu? Não, isso é um absurdo, violência física. Não sou eu, pode estar no passado. Não, mas você sabe como é que é. Ser, aí já não é eu. Você sabe como é que é. Você sabe que a mãe... Aí é mais parte dele. Ah, então ele quer a mãe. Ele é o contrário. Eu sou mais esposa do que Quem você. falou pra mim? Tudo eu. Mas vocês entendem como é que funciona? Como é que funciona basicamente? A mãe, o amor maternal, ele tem a característica do cuidado. O amor paternal, ele já tem a característica da instrução. Então a gente está trabalhando aqui com dois conceitos: amor incondicional e amor condicional. O amor de mãe é incondicional. Você pode ir numa prisão no dia de visita, a maioria das mulheres que estão na fila são mães. Raramente você vai ver algum pai ali. Esposa. Tá entendendo? Esposa também, mas assim, a mãe, o filho pode fazer o que fez. Não é esposa, eu já fico... Assim, o filho pode fazer qualquer atrocidade, a mãe sempre vai continuar amando. É maravilhoso, é verdade. Não é que, tipo assim, às vezes a mãe até admite que o filho está errado, mas é meu filho. Se alguém tem que acolher, quem colocou no mundo fui eu. Quem carregou fui eu. Então, se alguém tem que acolher, sou eu. E a mãe vai acolher. É o instinto maternal. O pai não. O pai ele já tem aquele amor condicional. É o amor, olha só, você tem que fazer isso, aquilo para ter méritos. Se você não fizer tal coisa, você não merece. Então é aquele amor educativo, aquele amor mais instrutivo. Tá entendendo? O amor de Deus, ele abrange esses dois conceitos. Então o amor de Deus, ele tanto é condicional como é incondicional. Porque ele te impõe a condição para que você viva de forma correta. Mas aquilo que você erra, ele te acolhe e te dá uma outra oportunidade. Então ele tem o amor do lado esquerdo e tem o amor do lado direito. O que afasta e o que atrai. O famoso morde a sopra.
Exatamente, exatamente. Porque ele te colocou no mundo com uma natureza dúbia. É uma natureza dúbia. Por mais que você queira se aproximar do eterno, por mais que você queira ser uma pessoa espiritual, você sabe que lá no fundo, esse desejo de buscar o Criador tem como raiz um interesse pessoal. Você não quer buscar o Criador porque você quer ser um ser humano melhor. Você quer ter coisas melhores. Você quer ser uma pessoa melhor para ter mais visibilidade, para ter mais reputação. Você quer ser uma pessoa melhor porque ser uma pessoa melhor vai fazer você ser melhor aceito na sociedade. Então lá no final de tudo é sempre o teu ego ditando a regra. Não tem como a gente fugir dessa realidade, porque o próprio Criador colocou esse ego ali. Tá entendendo? Aí quando entra o cabalista, o profeta, ele já transcendeu esse nível de consciência. Então ele não está preocupado com a reputação que ele vai ter. Ele não está preocupado com o que as pessoas vão achar. Por quê? Porque ele não tem esse interesse de se conectar com o Criador, porque ele já está conectado. Ele já está conectado, ele já consegue perceber essa coisa, como toda a realidade ao seu redor, como uma coisa muito mais ampla. Ele já vê, ele tá de cima do monte. Tá entendendo? Ele já superou essas limitações, porque quando nós falamos de ódio, nós falamos de todo sentimento que é oposto ao Criador. Aí depois veio um tal de Jesus e falou: aquele que não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo. Então, ou seja, quem tá, aquele maior trabalhão que dá para subir um monte, ele vai lá e não, tem que ficar na base do monte. Entendeu? Aquele que não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo. Poxa, então peraí, eu tenho que odiar meu pai e minha mãe, por quê? Porque daí existe todo um contexto histórico. Não odiar, não, largar. Não, é odiar. É literalmente odiar. A palavra usada ali é abandonar o pai e a mãe. Deixar ou abandonar. Não. Mas se a pessoa abandonar, deixar. Não, olha só. Tudo guardando mesmo. Olha só, não. Deixar ver o presta pai atenção. e minha mãe. Isso aí que eu sei. Mas, André, gente, olha só, peraí, sem debate. Vamos pro texto. Lucas 14, 26. A palavra grega usada ali é missel. Missel significa odiar. Odiar, missel. Odiar, perseguir com ódio. Pode pesquisar em qualquer. Não é que traduziram errado, eles traduziram de forma tendenciosa. Para aborrecer. Aquele que não aborrece seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Isso aí, tá A questão é, aborrecer pai e mãe já está errado. Tá certo. Entendeu? Então, eles mudaram a palavra. Raiz. Não, eles mudaram a palavra, então vamos. Tipo assim, odiar é muito pesado. Vamos colocar uma palavra que não seja tão pesada. Aborrecer pai e mãe. Então, quer dizer, não está falando de odiar pai e mãe, está falando de aborrecer. Mas peraí. Mudou alguma coisa? E tem contradição, né? Porque tem que falar que o próprio Eterno fala que tem que honrar o pai e a mãe. Não, mas aí eles dizem, não, é porque eu não posso amar mais o meu pai e a minha mãe do que eu amo a Deus. Só que peraí, Deus ele é tão mesquinho assim que ele precisa competir o amor de pai e mãe, sabendo que pai e mãe, ele próprio determinou que são referência dele na vida de alguém. Porque uma família estruturada com pai e mãe, ele tende a ter uma espiritualidade sadia. Porque ele vai conseguir equilibrar o conceito de amor condicional e amor incondicional. Então ele vai considerar, por isso que, tipo assim, poxa, a pessoa não teve um pai. Foi criada sem o pai, eu só fui criado pela minha mãe. A única referência de amor que eu tenho é a minha mãe. Mas não tem problema você entender que Deus é mãe. Porque Deus não está preso a questões de gênero, tá entendendo? Ele é referência de amor. Então, a ideia de nós construirmos famílias equilibradas, onde o pai tem autoridade e a mãe tem o zelo, faz com que a família, os filhos, recebam de forma correta essa percepção do que é a relação com o Criador. Que é amor, que é benevolência na figura da mãe, mas também é severidade e justiça na figura do pai. Então a pessoa ela tende a crescer com uma facilidade de perceber valores espirituais que são significativos para toda a sua vida. Por isso que a ideia de honrar pai e mãe é tão importante dentro da própria Torá, ao ponto de estar entre os 10 mandamentos. Porque honrar pai e mãe é o quê? É olhar com admiração, com atenção, acatar, respeitar. Porque o pai pode ser o pior bandido que for.
A mãe pode ser o pior ser humano que for. Em relação aos filhos, eles sempre vão transmitir amor. Tá entendendo? Agora é claro, né? A gente chegou no nível que a mãe abandona a filha e tal, mas assim, a ideia da natureza, a ideia correta da coisa é fazer com que o meu amor pelo meu filho seja uma referência do que é o amor de Deus. E quem não consegue amar o próprio filho, não consegue amar ninguém. Tá entendendo? Então, assim, primeiro começa dentro do meu próprio âmbito familiar. Depois isso vai se estendendo. Tá entendendo? Então, o filho que tem a educação correta de um pai justo, correto, ele vai sempre ser um bom funcionário em qualquer empresa que ele entrar. Porque ele vai saber detectar ordens, ele vai saber respeitar as regras. Tem parâmetros, limites. E o filho que é criado por uma boa mãe, atenciosa, ele vai se dar bem em todos os relacionamentos afetivos que ele tiver. Então é necessário esse equilíbrio, essa percepção. Entendeu? Tanto que o pai, ele é mais importante para a filha do que para o filho. Né? E ao contrário também. A mãe, ela tem mais valor para o filho do que o pai. Entendendo? Por quê? Porque a gente está sempre se espelhando naquilo que é contrário a nós. Entendendo? Então a filha, ela tende a olhar o pai, né, buscando na figura do pai a idealização do homem perfeito. E aí ela cresce, né? Ela tem essa característica de ficar procurando nos homens características do pai. E o filho também. Então, poxa, minha mãe sempre cozinhou muito bem. Comecei a namorar a Samanta, ela me fez um rango lá maneiro, me ganhou. Não, é assim que é, entendeu? Porque nós queremos manter aquilo que é bom. E quando você cresce ali com o teu pai, com a tua mãe, você tem uma infância feliz, agradável, tá entendendo? E aí você encontra uma mulher que tem características da sua mãe, poxa, você vai... Porque agora eu não posso mais voltar para trás, eu não posso mais ter o colinho de mamãe, mas eu posso ter o colinho de mulher. A menina também, agora eu não posso mais ter a figura heróica do meu pai, mas eu posso projetar essa figura no meu esposo. Um homem cuidador, um homem dedicado, assim como era meu pai. Então, você sendo um bom pai, você vai fazer com que a tua filha procure um bom marido, e vice-versa. Então, tudo isso é responsabilidade daquele que está no alto da situação. Né? Ainda bem que Deus gosta de todos nós, né, velho? Ainda bem que Deus gosta de todos nós. O amor de Deus, ele é universal. Mas o nosso amor é relativista. Nosso amor é relativista. Ainda bem que ele gosta muito da gente. Então nós precisamos trabalhar essa dinâmica de amor. Nós precisamos trabalhar essa dinâmica de amor. Precisamos trabalhar essa dinâmica de amor de maneira que esse amor possa se estender para além de nós e dos nossos. Tá entendendo? Então eu quero ser para o meu filho o mesmo pai que eu tive. Mas e se eu não tive um bom pai? Que referência eu vou ter da minha própria vida para ser um pai melhor? Vou ter que buscar referência dos outros. Aí, vou falar uma coisa interessante, sabe o que? O meu filho hoje falou que a Andréia, o que ele falou do amigo dele, que o amigo dele falou de você? Ele falou uma coisa da Andréia, assim, elogiando. E falou de mim, falou que teu pai é um cara bonito, né? Um cara bonito, simpático, né? Um cara cabelo grisalho, maneiro e tal, assim. Tipo, elogiando, né? A gente é uma coisa legal, né? Que os outros vêem, né? Claro, é uma boa referência. Pô, você leva teu amigo leva um colega em casa, né? De repente o colega sai, pô, teu pai e tua mãe são maneiros pra caramba. Pô, teu pai é legal, cara, chega, conversa com a gente. Pô, tua mãe fez lanchinho pra gente. Aí chega, meu filho já trazendo esses vagabundos pra dentro de casa, essas tranqueiradas, pô, chega em casa, pô, aí chega o Marcinho, chego cansado do trabalho, tá aí esse molecada jogando videogame, tá entendendo? Então tudo cria uma situação, entendeu? Então, hoje eu tava comentando com o Rodrigo, da Sara, e eu falei assim, não foi que eu comentei contigo no caminho? A educação que essa garota tem, ela volta e me pergunta, Samanta, você quer ajuda? Ela levanta e fala, você quer ajuda? Aí eu falei, Rodrigo, ela é muito educada, aquela menina. Isso aí. Então olha só. Você vê a repercussão dos pais na vida. Não, tudo isso. Porque o pai e a mãe, ele é formador de caráter, entendeu? Então olha só, vamos aqui para a gematria. Então nós temos aqui o beit, qual é o valor do beit? 2. Aí nós temos o re,
Qual é o valor do Re? Um exemplo. 5. Temos o Resh, que é 200. Temos o Samer, 60. 60. E temos o Yud, 10. Temos o Nun, que é quanto? 50. 10. Então nós temos aqui 10, 60, 70 mais 60. 130. 130. 70 com 60 é 130. 130. Então mais 200, 330. 335. 337. 337. 13,4. 337. 6 mais 7. 13. 13. 13. 3 mais um 4. Mais um 4. Mas vamos trabalhar aqui o valor numérico. Vamos focar no valor numérico. Então tem duas palavras na Torá que tem esse mesmo valor numérico. Alguém está com a Bíblia na mão aí? Valeu. Procura aí pra gente Gênesis 9:9. Na mão. 99. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós. Ok. A palavra usada para vossa descendência é Zarahem. Zarahem. Zarahem, né, que vem da raiz Zirá e Ren, vossa. Aí a ideia aí é o quê? Se Zarahem, como ele termina aqui com esse Ren, está falando a palavra no plural. Zarahem, no plural, ou seja, e eis que estabeleço a minha aliança com vós e com a vossa semente, não é isso? Mas uma tradução opcional aí, mais assertiva, seria: e eis que eu estabeleço a minha aliança contigo e com os teus descendentes. Tipo assim, não é um descendente, mas com todos os teus descendentes. Vai ser a minha aliança. E para quem que ele está falando aí? A Noé. A Noa. Então, quando se fala dos descendentes de Noa, nós falamos do quê? Menino. Dos filhos de Noa, dos Binei Noa. Falando de nós. Não, estamos falando de toda a humanidade. Toda a humanidade. Toda a humanidade. Até o judeu. Então, Berrar Sinai, ou seja, a aliança do Monte Sinai, ela tem a mesma gematria, a mesma força, a mesma energia da aliança que o Eterno fez com Noa e com seus descendentes. Ou seja, ela não é limitada ao povo judeu, à elite sacerdotal do mundo, mas ela é uma aliança que envolve toda a humanidade. Contudo, ela é transmitida por meio do povo judeu, porque é a elite sacerdotal do mundo. Mas a aliança, ela é com todos os seres humanos. Por isso que para Rambam, não existe Binei Noa como um grupo à parte do judaísmo. Porque geralmente quando a gente fala em Binei Noa, a gente fala do judeu e do Binei Noa. Mas peraí, o judeu não é Binei Noa? Sim. Também é. Então, se existe Binei Noa, então não existe judeu. Aí o Rambam ele explica: não pode existir o tal Binei Noa como algo à parte dos Binei Abraham, né, dos judeus, porque não existe uma punição para o Binei Noa que comete uma violação. O Binei Noa, se ele praticar idolatria, ele continua sendo Binei Noa, né? É? Ué, ele não é filho de Noa? Não é descendente de Noa? O judeu também, se ele praticar idolatria, ele continua sendo Binei Noa. Só que ele deixa de ser judeu. Ele se torna idólatra. Então, ou seja, não há uma possibilidade dele perder. Então, naturalmente, ele já é. Todo ser humano é Binei Noa. Então, eu não posso falar de Binei Noa como algo à parte do judeu. Ou como algo diferente do judeu. Não, porque todos somos Binei Noa. Então, essa ideia de colocar o judeu aqui em cima e o Binei Noa aqui, isso é errado. Todos somos Binei Noa. Todos somos.
A ideia é que o judeu, ele tem uma responsabilidade muito maior, porque ele é o retentor da Torá. Ele contém o ensinamento e os segredos da Torá, e ele é a fonte da transmissão da Torá. Eu não posso falar aqui que eu estou transmitindo Torá para vocês. Eu estou compartilhando coisas que eu aprendo com os judeus. Então a informação, a fonte fiel é eles. Eu posso aqui, diante de alguma explicação minha, trazer um conceito pessoal meu. Mas não significa que ele seja de fonte judaica. Pode falar. Todo judeu é Binei Noa, mas Sim. nem todo Binei Noa é judeu, certo? Exato. Certo? Exato, porque toda a humanidade é Binei Noa. Então o que o Eterno está falando? Olha só, a aliança do Sinai é para toda a humanidade. Através do judeu, mas é para toda a humanidade. A responsabilidade do judeu é maior? É. Então, essa ideia, por isso que Rambam ele coloca lá, quais são as 7 leis para todo não judeu? Aí ele coloca as 7 leis de Noa, né? E ele ainda coloca ele ainda discrimina, né, as 7 leis em 66 ramificações. Contudo, o que ele está falando ali? Toda a humanidade ela tem essa obrigação, mas essa obrigação ela é moral. Ela é moral, por quê? Porque se eu roubar, eu continuo sendo Binei Noa. Se eu matar, eu continuo sendo Binei Noa. Se eu maltratar os animais, se eu praticar injustiça, se eu assassinar, se eu blasfemar, entendeu? Se eu cometer adultério, se eu praticar idolatria, eu vou continuar sendo Binei Noa. Isso não é mérito. Não é mérito de ninguém. Todo ser humano que nasce já nasce Binei Noa. Então não existe essa ideia de que Binei Noa é um grupo. Não é um grupo, é toda a humanidade. O grupo religioso que retém a Torá é o judeu. Entendeu? Então o que existe de fato? Pessoas que temem ao Criador e pessoas que não temem ao Criador. E isso transcende o conceito de ser judeu ou gentil. Porque dentro do judaísmo existem pessoas que não temem ao Criador. E dentro dos gentios existem pessoas que temem ao Criador. Então como é que eu vou diferenciar um gentil que teme o Criador e que se debruça sobre a Torá de um judeu que é ateu? Que não está nem aí com o Criador. Está entendendo? Que não tem nenhum temor. Como é que eu coloco esse judeu no nível de existência superior ao do outro? Se bem que, como eu já comentei atrás, cada coisa tem a sua razão de ser. Mas pode haver uma diferenciação espiritual, uma superioridade espiritual entre um judeu que blasfema contra o Criador e que pratica idolatria, de um gentil que se esforça para servir o Criador diante daquilo que ele consegue aplicar da Torá? Tem como fazer essa equiparação? Não, porque só o fato dele ser judeu já é superior. E aquele um que está ali se esforçando, nadando contra a corrente, ele vai ser sempre inferior. Então essa coisa que veio do Rabad para... vamos juntar esse pessoal que está frustrado aí com Jesus? Vamos arrancar dinheiro deles. Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto. Porque Binei Noa é todo ser humano. Então, por que nós somos Binei Noa? Porque nós somos seres humanos. Então o judeu, né, o judeu ele é um Binei Noa. Só que ele é um Binei Noa que tem uma responsabilidade maior. Então agora vai para o outro texto aí, para a gente complementar. Então aqui nós estamos falando descendentes no plural. Tá? Então agora vai para Gênesis 17, 12. Aqui não preciso nem de... Aqui, ó. É só eu tirar o mem daqui da frente e colocar aqui. E aí, como o mem ele saiu do final da palavra, então a última palavra ficou o kaf. São as mesmas letras. São as mesmas letras, só com alguma mudança de palavras. Pode ler pra gente. Gênesis 17, 12. Que palavra que é? 7, 12. Com 8 dias de idade será circuncidado todo homem entre vós, em vossas gerações. O escravo nascido em casa e comprado por prata, de todo filho de estrangeiro que não seja de tua descendência. Aí você vê que tá falando que não seja da tua descendência. Aí já entra no singular.
Então a palavra usada no hebraico aí é, para não errar aqui, ó, misar ahá, misar, ó, misar errar. Ou seja, a mesma raiz aqui, ó, zirá, que é semente. Então aqui é a tua semente. Então, misareha, né? Misareha ou misarerá. Então, ó, o fato é, se a primeira palavra fala os seus descendentes no plural, esta palavra ela vai falar de uma descendência específica. A quem o texto está falando de que mandamento aí? Da circuncisão. Aí está falando a quem? Abraão. Então você vê que para os filhos de Abraão existe um conjunto de leis específicas, estritas aos filhos de Abraão. Então todo aquele que ainda fala aí, que não for da sua descendência, mas que habita na tua tenda, mas que nasce sobre tua liderança, que é de responsabilidade tua, todo aquele que nascer dentro do teu domínio será circuncidado ao 8º dia. Está entendendo? Então, essa é a tua descendência, uma descendência específica. E lá em Noa, ele gera toda a descendência dos homens, todos os descendentes. Então, enquanto Noa, o Eterno fala que a aliança do Sinai é para toda a humanidade. E aí ele fala para Abraão, a circuncisão é para, ainda que não seja da tua descendência, mas que nasce sobre o teu domínio, que habita na tua tenda, que te serve. Então é opcional para aquele que não habita nas tendas de Abraão. Mas a partir do momento que eu quero ter uma relação com o judaísmo, não, eu não quero ser um não-judeu, um gentil que estuda e aplica a Torá. Eu quero uma relação mais profunda com o Eterno. Mas eu não sou judeu, mas aí o próprio texto está deixando claro. Se você quer habitar na tenda dos judeus, você tem o direito e o dever de se circuncidar. Ah, mas aí precisa de um morel, precisa de um ritual. Não. Você pode marcar uma consulta médica, o próprio Rabino Moshe falou. Você pode marcar uma consulta médica com um médico, um especialista e fazer a sua operação de, como que chama? De fimose. E aí você precisa fazer isso, ele usou essa palavra aí. Então você precisa fazer. É além da fimose. Oi? É além da fimose. Não, aí é um preconceito que colocaria. Então, é aí que tá. Aí você precisa pedir para o médico para fazer uma operação completa. Isso aí. Eu quero essa operação, mas eu quero ela completa. Tá entendendo? E você pode e deve fazer isso. Ao fazer isso, na sua casa, você faz a barahá. Está tudo certo. Você está circuncidado diante do Criador. Ah, eu agora sou judeu? Não, você não precisa ser judeu com isso. Mas é a tua relação com o Criador. Porque ninguém se converte ao judaísmo. Você se converte ao Eterno. A tua conversão com o Eterno é uma conversão sua e o Eterno. Se por resultado disso você for acontecer, né, de você se converter ao judaísmo de forma oficial, é o próprio Eterno que vai direcionar isso aí. Por isso que eu fico chateado de ver esse... Não, eu tenho que pensar, eu tenho que me converter. Aí os caras ficam fanáticos no negócio. Aí tem que me converter ao judaísmo. Não, que eu tenho que me converter. O judeu não está fazendo questão que você se converta ao judaísmo, não, amigo. Pensa no Eterno. O Eterno quer que você o sirva. E você o serve com aquilo que tem de melhor no teu coração. Então, se você pode cumprir o mandamento, ninguém pode falar que você não pode cumprir. Entendeu? Porque é o teu coração com o Eterno, é a tua vida com o Eterno. E você não tem que fazer mandamentos para os outros verem que você faz, porque senão não é o Eterno que você serve. Está entendendo? Você está servindo aos homens. Então, não, eu estou fazendo, eu tenho que usar kipá, eu tenho que usar tzitzit, eu tenho que sair na rua, eu tenho que me comportar que nem judeu, para todo mundo ver que eu sou judeu. Por quê? Os messiânicos são assim. Oi? Os messiânicos. Por quê? Porque está preocupado com o ego. O ego quer ser visto pelos homens. Está entendendo? Então, a verdadeira conversão é uma coisa de dentro da alma. Ninguém precisa saber que você faz todas as rezas do Sidur, porque não é para mim que você faz. Tá entendendo? Ninguém precisa saber que você molha pedaço de pão no sal sempre que vai comer um pão, porque não é para mim que você faz. Isso é uma relação sua com o Criador. E todos aqueles que alcançam uma conversão legítima é porque tem essa intenção dentro dele.
de se converter ao Criador. E aí, por consequência disso, né, ele é elevado a Israel, elevado para lá e acaba se convertendo ao judaísmo de uma forma sincera e verdadeira. Muitos não, muitos vão porque compram mesmo conversão, né, para ter, pô, se o cara é muito rico, eu quero abrir uma empresa em Israel, então eu vou lá e faço o meu processo de aliar, né? Enfim, né, isso aí não é assunto para essa didática. O ponto é, todo aquele, o Talmud deixa isso claro, todo aquele que rompe com a idolatria é chamado de judeu. O Talmud fala assim, né? Porque judeu é aquele que louva ao Eterno. A própria palavra Yehudi é o que louva Yah, né? Yehudá. É o que louva. Então, se você louva ao Eterno como o único e verdadeiro Deus, espiritualmente você é um Yehudi. Fora dessa espiritualidade, o que existe? É o fator étnico. Né? Étnico, cultural, social, nacional. Então existe o judeu que é judeu porque nasceu de mãe judia, mas ele não está nem aí com o Criador. É verdade. Tá entendendo? Então assim, a gente precisa se desapegar dessas nomenclaturas religiosas e achar que isso tem algum valor. Porque na verdade não tem. Porque o nosso trabalho espiritual ele não é externo, ele é interno. Ele é interno. Então isso é subir o Behat Sinai, né? Superar esses preconceitos, superar essas limitações e saber que a minha relação com o Eterno é uma coisa que depende de mim e que principalmente só é possível pelos recursos que o Eterno já me deu. Então, para a gente não se alongar muito, vamos para Berucotai. Então, Berucotai, lê para a gente, pode ser, Gênesis 14, 11. E aí, enquanto ele vai achando ali, o que é Berucotai? Então aqui nós temos no Monte Sinai, e aqui nós temos Berucotai, ou seja, nos meus estatutos. Inclusive, a primeira palavra dessa paraxá é a palavra que o Eduardo estava ensinando a gente mais cedo, que é ralar, né? Se andardes nos meus estatutos. Aí como a gente já aprendeu mais cedo, não é andar no sentido de se deslocar de um lugar para o outro, mas de internalizar aquilo e praticar. Obedecer. Tá entendendo? Obedecer, caminhar na sua vida, porque assim, caminhar no hebraico, o caminho no hebraico ele tem duas conotações, que é o quê? Que é o derech, que é o caminho público, é esse caminho, né, externo aqui que a gente faz, o caminho da religião, da comunidade, mas existem esses netivot. E esses netivot são internos, e são caminhos que só você pode percorrer. São caminhos que nunca foram percorridos por ninguém. Por isso que foi dito ali, é caminhando que se faz o caminho. Então você tem um universo dentro de si que você não conhece. Você não conhece. E quando você faz esse caminho de introspecção, quando você percorre esses netivot, que são esses caminhos da alma, que o derech é o caminho da unidade, né? Mas o derech eu ando para fora, mas nos netivot é o caminho por dentro. E esse caminho interno tem descobertas de um novo universo que você nem imagina. E está tudo dentro de você. Só que a gente é ensinado a olhar a coisa sempre do lado de fora. Nós não temos o acesso à nossa glândula pineal para descobrir a realidade que está do lado de dentro. Sabe que na Índia, pelas mulheres, tem aquela pinta aqui para simbolizar o terceiro olho? Que esse terceiro olho, na verdade, é o olho que olha para dentro. É o olho que olha para o interior, para a alma. Então esses são os caminhos invisíveis. E são caminhos que ninguém pode percorrer contigo. Nem por você. São caminhos que você percorre sozinho. Então esse Berucotai, ele vem se andares nos meus estatutos. Ou seja, se você adotar o conjunto de valores e princípios que a Torá te ensina. Se você adotar isso como regra de vida, então as bênçãos te seguirão. E depois, na sequência da leitura, se não andares, aí o papo inverte. Então lê aí pra gente aí. Vamos aqui fazer a gematria. Ô Rodrigo, Oi. Foi nos meus estatutos, né? Oi? Berucotai é nos meus estatutos. Sim. Berucotai. Vem da raiz, né, da palavra ruquim, né? Existem estatutos mesmo. Isso, ruquim. São estatutos. Existem os ruquim, existem as mitzvot, aí existem os edot, que são os testemunhos. Então, ruquim são regras éticas. Entendeu? Então, é aquela forma de você se relacionar com o outro.
Né? Os Zedot não, os Zedot são testemunhos, né? Que são as festas, são as celebrações da Torá. E as mitzvot são o conjunto de todas essas leis, são as ordenanças de um modo geral. Então esses aqui, ó, B, né? Ou seja, o B está aqui como preposição, Huk, né? Que vem de Hukim, que são esses mandamentos éticos, e esse T aqui que é o plural, o T e o Yud, né? O Tav e o Yud. Então ele tem essa conotação aí de nos meus estatutos, né? Tipo assim, não é uma lei, não é para você observar uma lei, mas você conhecer o conjunto das leis e absorver e observar, né? Que todas as situações da sua vida têm o objetivo de trazer a oportunidade de uma mitzvah. Entendeu? Em tudo que você passa, você tem a oportunidade de cumprir uma mitzvah. A primeira oportunidade é quando você acorda. Aí depois você tem a oportunidade de quando vai no banheiro. Aí você tem a oportunidade de quando come o pão no café da manhã. Então tudo que você faz é uma oportunidade de cumprir uma mitzvah. Então o judaísmo ele tem essa arte de transformar a vida em um serviço ao Criador. E através de elementos físicos, de coisas físicas, eles convertem aquilo para uma espiritualidade. Então esse Berucotai ele tem essa intenção. Então aqui, Berucotai, nós temos o Beit, né, que é 2, temos o Rei, que é 5, que é 8, o Rei é Reit, e temos o Kuf, que é 100, e temos o Tav, que é 400, e o Yud, que é 10. Então nós temos 410, 510, 518, 520. 520. 5 mais 2, 7. Então aqui a gente poderia fazer um estudo, quais são os estatutos que nós precisamos. São as 7 leis de Noa. Porque se eu não tenho essa base, não adianta eu tentar me envolver com coisas que são específicas para um nível sacerdotal. Tá? Então Berucotai, 2 palavras que têm o mesmo valor de Berucotai, que na verdade são 2 palavras compostas pelas mesmas letras. Tá? Então lê pra gente Gênesis 14, 11. E tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e toda a sua comida e se foram. Amém. Então a palavra usada ali para bens é rehush. 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 Aqui nós temos para pontuar aqui. Rehush. Sim. Então o que é Rehush? Está falando de bens, de aquisições. O que é um bem, uma aquisição? Eu tenho uma casa, essa casa é um bem, não é isso? Então é uma aquisição, mas como que eu recebi essa casa? Por que essa casa é minha? Porque eu paguei o preço, não é isso? Porque eu batalhei, porque eu me esforcei para adquirir. Então toda a aquisição ela é resultado de um trabalho, porque aqui está falando bens adquiridos, não está falando de herança. Herança ela vem sem mérito do herdeiro, mas os bens ele vem como consequência de um trabalho, de um esforço. Então andar nos meus estatutos faz com que você adquira méritos. Esses méritos, porque dá trabalho, não dá? Só que esse trabalho tem os seus méritos, tem a sua recompensa. E falando de recompensa, se eu inverter essas palavras aqui, aí vai lá no texto de Números 18:31, invertendo as palavras. Interessante que no hebraico tudo bate certinho, né? Tudo bate certo. Pode ler. E o comereis em qualquer lugar.
vós e vossas famílias, porque é o vosso prêmio em troca de vosso serviço na tenda da reunião. Amém. Então aí está falando de prêmio, né? Então para prêmio, a palavra hebraica usada é sacar. Sacar, que é prêmio, recompensa ou pagamento. Então é tudo aquilo que vem, tipo assim, aqui você adquiriu, é teu, aqui foi lhe dado. Mas tanto o que você conseguiu por ser teu, tanto aquilo como foi lhe dado, ambos têm um propósito comum, que é o mérito. O mérito. Então, meu patrão me deu uma casa? Não, eu tive que comprar, correto? Mas comprar a partir do quê? Do meu pagamento, da minha recompensa pelo meu trabalho. Então, em ambas as coisas, aqui, tanto aquilo que eu construo por mim mesmo, como aquilo que eu recebo dos outros. Tá? Então, reruche e recompensa. Ou seja, reruche e sacar. Ou seja, eu tenho aqui mérito, eu tenho bens, aquisições e recompensa. Recompensa, pagamento, salário. Então, andar nos estatutos do Eterno é praticamente ter o melhor emprego do mundo. Tá entendendo? Cumprir os estatutos é como ter um emprego de um patrão que paga por Três ele. melhor da terra. E quem pode desmentir isso? Olha para os judeus, cara. Até o judeu pobre é rico. Tem judeus muito pobres, até mais pobres do que eu, lá em Jerusalém, mas de conhecimento, de alegria, de felicidade, ele é muito mais rico. Se ele pratica a Torá, se ele pertence à comunidade de Israel, ele é abençoado. Por exemplo, pega Baba Sali, a única coisa que Baba Sali tinha era um tapete, onde ele sentava para estudar a Torá. A única coisa que era dele. Qualquer lugar que ele ia, ele enrolava o tapete e ia. Então, a única coisa que ele tinha, Baba Sali era um homem pobre ou um homem rico? Ele era muito bem pago, não era? Tá entendendo? Então, por quê? Porque ele andava nos estatutos e ele recebia os seus méritos, ele recebia a sua recompensa. Tá entendendo? Então, quando eu compreendo que essa aliança do Sinai é para toda a humanidade e que se eu adotar esses preceitos eu vou colher dos frutos, vou ter bons resultados e boas consequências, acho que já fechou o assunto. Está tudo muito claro. Por quê? Porque aquilo que você já aplicou, o pouquinho que você já aplicou de Torá na tua vida, já te trouxe resultado ou não trouxe? Senão você não estaria aqui. Está entendendo? O que você já observou de mudança na tua vida a partir do momento que você começou a se envolver com as revelações da Torá, já é fato. Já é fato. Mas o Eterno tem muito mais de onde veio. Está entendendo? Tem muito mais. Só que também tem muito mais responsabilidades, tem muito mais mandamentos, muito mais comprometimento, muito mais esforço. E nós temos isso para dar. É que às vezes a gente entra numa zona de conforto que a gente não quer se explorar. A gente não quer percorrer essas netesvotes, esses caminhos internos. E a gente não quer descobrir a riqueza que tem dentro da gente. Só que todo o potencial e todo o recurso necessário para andar nos estatutos do Eterno, e para receber, para participar dessa aliança do Monte Sinai, tudo isso está dentro de nós. Toda a força necessária você já tem. Está entendendo? Todo o recurso necessário você já tem. E você vai adquirindo mais força e mais recurso e mais possibilidade conforme você começa a dar o seu primeiro passo. Ao que pode pouco, se dá pouco. Ao que pode muito, se dá muito. Para quem pode tudo, se dá tudo. E para quem pode nada, não dá nada. Não é isso? Então, tudo depende da sua caminhada. E é caminhando que se faz o caminho. Esse é o sentido ali do Alá. Né? Você vai caminhando e o caminho vai se revelando. Sabe, a caminhada da fé, acho que foi até o Martin Luther King que falou isso. Né? A caminhada da fé é como você dirigir um carro com farol aceso numa estrada escura. Você não vê aonde você está indo, mas você só vê aquele raio, né? aquela porção do caminho à sua frente. Você só vê ali cerca de 10 metros, né? À sua frente, ao alcance de um farol. Mais. Vamos colocar aí 20 metros. Mais. 100 metros. Por aí. Não, 100 não, 100 é muita coisa. 50. Então vamos fechar nos 50. Metros, Vamos fechar nos 50. Então você vê aqueles 50 metros que tem à sua frente. E conforme você continua
aqueles 50, você vai ver, ou então tipo assim, tô vendo 50 metros na minha frente, daqui até na tomada ali. Beleza, aí eu vou continuar caminhando. Na hora que eu chego ali, eu vejo os outros 50 metros. Então o caminho ele vai se revelando conforme eu vou buscando. Então se eu tiver numa estrada escura, enquanto eu tiver uma lanterna no escuro, eu não estou. Eu estou no escuro, mas os meus passos não. Eu não posso ver aonde eu estou, mas eu sei aonde eu devo ir. Então quando você vai caminhando, por isso que o salmista falou, luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Eu não vejo onde eu estou, mas eu sei onde eu quero ir. Tá entendendo? Então essa visão, ela depende do quê? De entender que a Torá é um manual de vida. Por isso que a gente bate aqui na tecla. Leiam todo dia. Leiam todo dia. A pessoa que tem o hábito de ler a Torá de manhã, eu infelizmente tenho negligenciado esse hábito, porque eu já saio de casa voado, então eu acabo lendo na hora do almoço, no trabalho. Mas quando você lê a Torá todo dia de manhã, você já tem o mapa do teu dia pronto, entendeu? E você vai adquirir as possibilidades, os recursos de poder, então, observar, poxa, isso eu estudei isso hoje, tá entendendo? Então a Torá, ela vai te orientando pelo teu caminho espiritual, sem interferir no teu caminho físico. Você continua tendo uma vida produtiva dentro do mundo físico, mas ao mesmo tempo você continua tendo uma vida significativa e sempre crescente, né, no teu mundo interior, que é esse mundo onde está o nosso verdadeiro ser, que é dentro, é ali dentro, né? Essa roupa aqui, essa casca, ela é passageira. A minha verdadeira essência, o meu verdadeiro ser, é o que habita aqui dentro de mim. É esse aqui que sonha, é esse aqui que deseja, é esse aqui que sente raiva, é esse aqui que sente amor, é esse aqui que busca, entendeu? Saiu essa casca aqui, o desejo, a busca continua, mas enquanto eu estiver dentro desse invólucro, eu estou preso a esse contexto. Então a minha busca está restringida ao contexto em que a minha matéria está presa, tá entendendo? Então a nossa jornada não é uma jornada do corpo, é uma jornada da alma, onde o corpo serve como prisão, tá entendendo? Mas é uma prisão que te permite ter um foco. Então é nesse contexto aqui que o Eterno me colocou. Então é nesse contexto que eu preciso melhorar. Então é nesse contexto, é essa mulher que Deus me deu. Então é para ela que eu tenho que ser um bom marido. São esses os filhos que Deus me deu. Para eles que eu preciso ser um bom pai. Então é aquilo que Deus me deu aqui. Porque, mas eu não queria isso. Não interessa, você não vive aqui fazendo a tua vontade. Você foi enviado para fazer a vontade do Criador, que é trazer conserto para o mundo. E quando você entende a ótica do Criador, você não somente passa a desejar aquilo que já tem, como passa a valorizar e não abrir mão por nada. Porque você entende que aquilo é um elemento fundamental para a tua evolução. Já está dando meia hora fora do esquema. Então é isso. Alguma dúvida, algum comentário, alguma refutação? Tudo certo? Você falou algo aí que me lembra de uma coisa, né? Que possamos sempre fazer a vontade do Eterno e não que o Eterno nos force a fazer a vontade dele. Exatamente. Aí a importância da similaridade de forma é quando a minha vontade se torna a vontade do Eterno. Vai numa boa, vai na força, né? O importante é que vá. Foi ensinado aqui mais cedo também, né, pessoa? Forçando, não. Pessoa parceira ali também, ensina também. É isso aí.